cai na barrinha em cima aqui. O meu tá gravando. Mais um ano, mais um ano. Isso, que a gente joga fora a Copa do Brasil. Não, isso não. Deus livre. Só falar que a promoção ainda está de pé na Borba Multimarcas. Olá, torcedor Coxa Branca, bem-vindo a mais um programa da TV Coxanautas. É o programa 88 que a gente está entregando aí para você. Esse programa, como você já percebeu, a gente está começando num clima um pouco diferente. O Curitiba, que estava criando uma certa expectativa para fazer um ano diferente para o torcedor, foi eliminado mais uma vez. Nos últimos anos isso tem sido constante na Copa do Brasil e dessa vez a gente foi eliminado na primeira fase pro time do Manaus, que foi criado em 2013, um time jovem que eliminou o centenário Curitiba. E a gente começa esse programa falando sobre esse jogo, porque eliminado da Copa do Brasil, o que vai acontecer? O Curitiba perde muitos recursos financeiros que a gente poderia ganhar a cada fase da Copa do Brasil. E a pergunta que fica é, quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? A gente poderia fazer essa pergunta para a diretoria, com certeza eles não vão responder a gente. Aliás, eles devem estar quebrando a cabeça agora para saber como que vão gerir o clube até o final do ano. Mas uma coisa, antes da gente entrar na análise do jogo, me chamou a atenção no final da partida contra o Manaus. Além do papelão do Sassá, que quis bater no jogador adversário e tal, aliás, ridículo isso, porque ele pode tirar sarro de um jogador quando ele faz o gol. Agora, ele não pode receber o troco. Então, bola fora total do Sassá. Mas uma frase do Robson no final da partida me chamou a atenção, onde ele diz que o ano só estava começando, que não ficaria nenhum efeito pela eliminação. Até como o Rogério estava comentando aqui antes do programa começar, pode ser até que para os jogadores não fique nenhum efeito. E até acredito nisso, porque o jogador mesmo, exatamente, com raras exceções, não estão nem aí para o clube, né? Mas o Robson tem que saber, e gostaria muito que esse programa da TV Coxanautas chegasse até ele, que para a torcida, Robson, a eliminação do Curitiba na Copa do Brasil, do jeito que foi, tem muito efeito sim. E o efeito dessa eliminação, ele vai acabar afetando o elenco. Por quê? Porque o clima no Couto Pereira, que estava, como o Marcelo falou, estava começando a ser um clima bacana, não vai ser assim. A torcida não vai ter paciência com vocês, a torcida vai pegar no pé sim, seja no seu, seja do treinador, seja na diretoria. É inadmissível um grupo como o do Curitiba, que é muito superior ao do Manaus, caia na primeira fase do jeito que caiu. A impressão que a gente teve é que vocês levaram a partida da forma mais displicente possível. Então saiba você que essa eliminação tem reflexo sim na torcida e que isso vai respingar em vocês. E não tirando o mérito do Manaus, né? Porque os caras jogaram a vida deles, os caras, parabéns a torcida pro Manaus. encheu o estádio, fizeram a parte deles, comemoraram merecido. Parabéns pro Manaus. A bronca vai pro Curitiba mesmo. Parabéns pro Manaus. O Manaus estava ali para isso, claro, para classificar, e a responsabilidade, o peso, era todo em cima do Curitiba. Quem fracassou foi o Curitiba. O Manaus fez o papel dele. Quem deveria ter tido uma outra postura era o time do Curitiba. O papel em campo dos jogadores foi ridículo. E Marcelo, acho que você foi muito feliz na tua pergunta em quem vai pagar a conta, porque essa é a pergunta que fica. Porque essa diretoria fez um planejamento anual. Dentro desse planejamento, o primeiro objetivo era a classificação na Copa do Brasil. Sim. E aconteceu. O que aconteceu em Manaus foi um vexame. Fiasco total. Foi completamente. E agora fica a conta. E agora esse dinheiro que a diretoria já contava no planejamento, olha o tamanho da irresponsabilidade do Samir Namuri e dos seus pares, né, do G5 inteiro. Olha o tamanho da responsabilidade. Eles colocaram dentro do planejamento anual o dinheiro da Copa do Brasil. E agora? E agora que o dinheiro não vem? Quem é que vai pagar essa conta? Isso vai custar muito caro para o Curitiba. E sem contar que foi economizado dinheiro acreditando no potencial do Rui.
O Rui vinha bem, isso é verdade, eu não vou ser hipócrita de falar, não, o Rui não tinha condições. Não, há uma semana atrás, menos que isso, eu mesmo estava falando aqui no programa que o Rui me trazia esperança, que eu vi uma diferença no Rui para o Rui anterior, dos outros né? anos. Mas o Rui machucou. E aí? E aquele meia que eles não quiseram trazer? E aquele jogador de lado de campo que falaram que não é prioridade nesse momento? Se não é prioridade nesse momento, quando vai ser prioridade? Eu até comentei depois do jogo. Em abril, maio vai ser prioridade. Eu até comentei depois do jogo. E acho que durante o jogo também, no final do primeiro tempo. O Coritiba não tinha no banco nenhum jogador ofensivo para mudar a história da partida. Exatamente. Não tinha que mudar a forma do time jogar, ou né, um cara que driblasse, um cara que abrisse a defesa adversária, a gente não tinha ninguém. Então a diretoria, sim, talvez seja a maior culpada. Os jogadores, eles deixaram a desejar dentro do campo. Agora a diretoria também deixou a desejar. A contratação de um meia, apostaram só no Gabriel, o Gabriel se machucou, a gente não tinha outro meia. Achando que o Rui ia dar conta, que o Thiago Lopes ia dar conta. Podem ser, eu vou aqui falar uma coisa, podem ser até jogadores úteis. Só que a partir dessa eliminação, principalmente o Thiago Lopes, não vai mais conseguir jogar no Coritiba. A torcida vai pegar no pé, a torcida já não gosta do cara, vai pegar no pé. Ele deve até ser útil, porque todo treinador utiliza ele. Mas no Coritiba não vai render mais, não vai conseguir jogar mais. E isso é culpa da diretoria. A própria diretoria desvaloriza a sua mercadoria. O Thiago Lopes não pode ser nunca a solução nessa fase atual. E não é só uma questão de não vai jogar mais. A gente tem que ver desde o começo do ano quais foram os adversários que a gente enfrentou. Óbvio. Né? E o Manaus é um time que teve vontade e tudo, mas não tem comparação com os times que a gente vai enfrentar na Série A esse ano. Não. Então o Coritiba de hoje, como é que ele vai enfrentar os times do eixo, os times que estão dominando hoje no futebol brasileiro, que tem até mais dinheiro, tudo, né? Como que vai... E me preocupa também, Marcelo, a questão da motivação do elenco agora para a sequência. Porque o jogador gosta de calendário, gosta de campeonatos. Agora que sobrou para o Coritiba, aliás, um recado para o Barroca, agora ele pode usar os titulares à vontade. Só isso que sobrou, só sobrou estadual, até o início do Brasileiro. Então não precisa poupar mais. Aliás, o Barroca vale um puxão de orelha aí também. Não vou nem entrar na questão dele, se eu gosto ou não gosto dele. Mas o cara que usou o Rafinha em praticamente todos os jogos do estadual, o Rafinha não fez praticamente nada em Manaus. A não ser perder um pênalti, um lance lá, que não sabia se chutava ou se... Né? O próprio o Sassá que perdeu o pênalti, a displicência dele. Agora, interessante que há 3 dias, 4 dias no máximo, antes de uma partida em Manaus, que é do outro lado do país, o Barroca usou os titulares contra o União Beltrão sob a alegação de que teria que dar ritmo. Por que não deu ritmo antes? Ritmo é ritmo, né? É uma constância, né? Que desse o ritmo antes e poupasse no último jogo. Tivesse dado ritmo na partida anterior, não na partida do domingo. Domingo os caras tinham que ser poupados, como o próprio Manaus fez. O Manaus correu a partida inteira. O Coritiba se arrastou em campo, a realidade é essa. Essa partida já estava dando sinais desde o começo, que a própria transmissão estava horrível no primeiro tempo. Eu não conseguia assistir praticamente o primeiro tempo, de tanto que travava e tudo. E eu vi uns comentários, não sei se nas redes sociais ou no própria transmissão, que o Manaus não aguentaria correr o segundo tempo como correu o primeiro. Isso eu vi. Pois correram. Foi na base da vontade. Não, porque daí no segundo tempo o Coxa até pegou um pouco mais da posse de bola do que estava em relação antes. Sem a bola. Só que eles estavam correndo na marcação e o Coxa não estava conseguindo. Não, os caras se fecharam, né? Correr sem a bola é muito mais desgastante do que você correr tendo a posse dela, tendo o domínio. Fazer a bola correr. E mesmo assim os caras conseguiram correr até o final. Com toda essa posse de bola, mesmo jogando no campo do adversário, que é uma coisa que o Barroca cobra muito, não teve efetividade. Eu acho que é a palavra que fica até aqui, já que então vamos seguir o que a diretoria propôs, que seriam em partes, e a primeira parte encerraria no jogo da Copa do Brasil. Então,
seguindo essa primeira parte de trabalho da diretoria junto com a comissão técnica, falta efetividade. Falando em efetividade, eu estava vendo o jogo, eu desliguei a TV, eu não sou de fazer isso, eu não sou de perder assim, ficar com raiva, igual quando eu tinha meus 20 anos, né? Que daí o coxa perde e estraga a tua semana. Hoje não afeta tanto assim, mas quando aquele chute, eu não sei nem quem deu, que cortou para dentro e deu um chute de direita que foi lá na lateral. William Matheus. Eu desliguei a TV na hora, eu não, vou dormir, não quero mais ver esse jogo. Cheguei no travesseiro, liguei o celular, coloquei no site e continuei vendo o jogo. Né? Você não consegue, cara, você não consegue. Não consegue. Pode falar, Rogério. Eu acho que esse lance do William Matheus, eu acho que é a caricatura do Coritiba na partida. Eu fui dormir, era 3 horas da manhã. Porque daí aí no Twitter eu soltei aquele monstro que fica dentro. Eu acho que isso de falar, eu não vou analisar na hora porque eu estou de cabeça quente. Cara, o ser humano, ele é de sangue, né? Nós temos que analisar. Na hora você... E assim, é inadmissível, é broxante, na verdade. O futebol é passional. É claro. É pra isso, é um momento. Mexe com o time do Coritiba dentro de campo, uma caricatura. Eu continuo insistindo na falta de objetividade do time. A gente até teve uma melhora contra o União Beltrão, mas aí, analisando friamente, o adversário era fraquíssimo mesmo. Quando a gente pegou um adversário motivado e mais cascudo um pouquinho, e olha que vergonha a gente falar de um Manaus como um adversário que nos superou, por exemplo, sem preconceito nenhum. Minimamente organizado. Exatamente. E bastou uma mínima organização para dominar, para superar o Coritiba e para... E você até tinha levantado a bola do jogador deles lá, né? Aliás, deixa eu falar sobre isso, eu vou comentar. Fiquei feliz aí, quero agradecer a pessoa que fez um meme da análise que a gente fez aqui sobre o Rossini, que o Coritiba ia atropelar o Manaus. Eu acho legal, por quê? Porque ao fazer isso, a pessoa mostra que a gente está ligado. Sim. Né? Eu, por exemplo, nem sabia quem era, mas e a gente levantou a bola do Rossini antes da Crônica Paranaense, antes dos jornalistas do Paraná, a gente estava lá, falando do Rossini. Mas enfim, isso foi muito bacana, aliás, do meme que fizeram aí. Não é nenhum demérito, não, eu não fiquei chateado, não, muito legal. Por falar no lance do Rossini, eu quero chamar a atenção também para a defesa. Sim. A defesa do Coritiba tem uma grande parte da responsabilidade nessa eliminação. Nós falamos do último jogo do União, que a única coisa que não tinha funcionado da maneira que deveria era a defesa, que falharam no gol, e mais uma vez a defesa falhou. A defesa do Coritiba, hoje com o Rodolfo e com o Sabino, está muito lenta, e se continuar dessa forma... E daí os adversários conhecem as falhas, vai né? ter problema pro resto da temporada, sem a mínima dúvida. O Sabino está visivelmente fora de forma. Já tem que ser tirado do time. Eu concordo. Para mim, o Sabino hoje não tem como ser titular. Até porque o Rodolfo veio como grande homem. E já é um jogador lento. A imprensa do Rio já colocava ele, olha, o Rodolfo não é um jogador que tem mais velocidade, que no 1 contra 1 é um jogador que tem algumas dificuldades e tudo mais. Só que o problema do Rodolfo já não tá nem chegando nesse 1 contra 1, porque ele é um zagueiro experiente que não está encostando na marcação. 2 vezes que acontece isso em sequência e dessa vez nos custou caro. No gol do Manaus ficou visível, que ele deixa o cara dominar. E o Sabino, eu volto a dizer, ele para mim, em 2019, foi o jogador mais importante do Coritiba durante a temporada, pelo menos o jogador mais regular. Só que 2020 é outro ano e ele não pode viver do que foi no ano passado. Eu concordo. Eu acho que a zaga do Coritiba hoje tem que ser o Rodolfo ao quadrado. Né? O Rodolfo Filemão com o Rodolfo que veio do Flamengo. Mas além da zaga, do miolo de zaga, laterais inoperantes. Aliás, tudo bem que é a segunda partida do Patrick Vieira, mas tenebrosa a atuação dele. Achei fraquíssimo. O William Matheus fez o feijão com arroz que ele sempre faz. Só que é um cara que não sei se vai ter clima para jogar no Couto Pereira, porque a torcida já não tem muita paciência com ele, vai pegar no pé. Meio campo não funcionou. A própria René Júnior, que era uma grande esperança, fez uma partida abaixo. Mas eu acho que é um jogador que tem muito a nos ajudar na temporada. Eu acredito muito nesse jogador. A criação não existiu, nem pelo lado do Rui, que saiu machucado, nem pelo lado do Thiago Lopes. E o ataque nulo.
O Robson, pior para mim, falam muito em Sassá, em Rafinha, que os piores em campo, para mim foi o Robson. O Robson não pegou na bola no jogo. O Sassá, a displicência dele nos custou caro, a realidade é essa. E o Rafinha, quando a gente espera o cara decisivo, ele some do jogo. Eu acho que o problema do Rafinha, pelo menos o que eu vi, foi excesso de vontade. Ele queria estar em todos os... Bateu o desespero, em todos os lugares do campo e acabou não estando em lugar nenhum. Mas sumiu. Na verdade, a gente espera do cara decisivo que na hora que a gente precisa dele, ele faça a diferença. Ele coloque a bola debaixo do braço e fala, resolve. aqui é eu que mando e vou resolver. E não foi o que aconteceu. Então o time inteiro, a gente deu muito azar, que o time inteiro contra o Manaus foi mal. O time inteiro foi mal. Individualmente foram mal, o coletivo então... E aí quando o Barroca olha para o banco e tem para o ataque o Elisol, o Igor Jesus, que não consegue explodir. O Igor Jesus parece que está encruado, ele não explode. Vai fazer o quê? Aí entra a culpa da diretoria. As substituições, eu vi gente reclamando das substituições do Barroca, eu acho que ele não errou. Ele fez o que tinha que fazer. Ele fez ali o que ele podia. Também isso aí... mas daí ele colocou o Galdesani, precisava... O Galdesani é um jogador que tem maior poder de criação do que o Matheus Salles, que é mais um volante. Então ele tentou, era o que ele podia ser ofensivo naquele momento. Não colocou o Elisol não resolveu até agora. Não resolveria nada. Ele não resolveu em jogos menores. Semi-amadores do Campeonato Paranaense, vai resolver num momento difícil? Não vai. Contra o próprio União Beltrão, que foi um jogo facílimo para o Curitiba, o Elisol entrou e não fez nada, não fez diferença nenhuma. Não tem. Então o Curitiba, a realidade nos falta um homem de lado, nos falta um meia. Essa história do Jadson aí tá obscura, eu acho até que nem vem mais. Eu acho que não vem mais também. Porque já demorou, mas não veio o Jadson, vem quem daí? Tem que vir alguém. Assim, a torcida não vai mais aceitar. O negócio parece que... Cara, você vê que interessante, a gente está aqui no dia 14 de fevereiro, início de temporada, a torcida estava empolgada com contratações até de um nível acima do que a gente estava acostumado, né? Vamos lá, Sassá, Rodolfo, René Júnior. Eu não critico essas contratações. Não, também não. A cogitação do Jadson e tal, são coisas que nos deram. Assim, nossa, o Curitiba está tentando fazer algo diferente. Mas aí os caras conseguem, em menos de 2 meses, quebrar totalmente o clima e trazer um anticlímax para o Couto Pereira. Porque é o que vai acontecer. E não pense, a diretoria não vai ser fácil. Não vai ser. E a diretoria que não acha que uma conquista do estadual vai mudar, porque não vai. A gente não quer mais saber de estadual. O semestre de Curitiba acabou. Acabou, claro. Não quer que ganhe o estadual? Quero. Entre ganhar e perder é óbvio que eu vou querer que o Coxa ganhe. Mas ganhar o estadual não vai diminuir em nada, a nossa vergonha do começo do ano, o vexame. Entre ganhar e perder, eu sempre vou preferir ganhar. E o medo do Brasileirão também. Essa história, é o rural. Entre ganhar e perder, eu prefiro que ganhe. Eu prefiro ver o Coxa ganhando do que o Atlético ganhar. Isso é óbvio, mas não faz diferença, Rogério. Nenhuma. Tá entendendo? E a torcida só vai cair a ficha da diretoria, na verdade, quando a gente chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil e tá lá o Atlético entre os clubes classificados, porque ele vai entrar depois por conta da Libertadores. E aí a gente vai ver o que a gente perdeu para o Manaus, cara. Manaus, com todo respeito, eu amo o norte do país, já morei no Pará, não tem nenhum preconceito, mas, poxa, é um time que subiu da Série D. É um time muito jovem, novo. Não é nem novo, assim, o time novo, mas jogadores veteranos já que do futebol manauara. Existe uma valorização dessa Série D que eu também não consigo entender. Mas vejam bem, é um time que teve o acesso para a Série C. O Curitiba é um time de Série A. Sim. Que outro time de Série A no Brasil vai ter medo? É só você pegar, cara. Não existe. Qual jogador do Manaus jogaria no Curitiba? Nenhum. Então é isso. Para mim é isso. Acho que a gente não tem nem mais o que falar. A decepção é enorme. A gente percebe que o Curitiba é o mais do mesmo sempre. A gente não vê a hora, sinceramente, da diretoria do Samir sair, porque já deu também. É muito azar, cara. É muita incompetência. Enfim, já deu. É isso aí. Esse programa vamos deixar aí uns dias, porque... Já deu, né?
E a promoção lá do Borba Veículos, para você que veio nos Coxanautas, continua. Então fica ligado lá, participa. E a gente se vê no próximo programa, né? A gente até combinou aqui antes do programa, que esse programa de hoje ele vai ficar até um tempinho mais, porque a gente não vai vir aqui para gravar um programa para analisar uma partida contra o Cascavel, não precisa. Então assim, a gente volta depois do Carnaval agora. É isso aí? Isso aí. Valeu, abraço.